Regresso é aquilo que eu falo, rua esburacada, sem alternativa de vida. Hoje você só vê falar assim, o que tem de melhor em Feijó? Nada. E eu acredito que a população fez a escolha errada. E hoje você vê nos olhos da população o medo de falar alguma coisa. Sou pré-candidato a deputado federal. Às vezes você fala o que quer, mas vai ouvir o que não quer. Fala galera, hoje eu estou aqui em mais uma entrevista e mais uma vez eu vou agradecer a vocês que estão nos acompanhando lá pelo Notícias da Terra e aqui pelas nossas redes sociais. Aqui é o nosso canal do YouTube e eu estou aqui com uma das figuras que eu posso dizer que é polêmica, o senhor Wagner, o famoso Candiru. Hoje nós viemos bater um papo aqui sobre política, vida social e sobre um pouquinho do que ele acha do que está acontecendo aqui em Feijó no contexto geral. Candiru, muito obrigado por estar aqui. Boa tarde, Francis Nelson. Eu que agradeço e torço por você porque já conheci um pouco da sua história, por ser um cara que vem renovando, da onde você veio, hoje de onde você está, você já é considerado um guerreiro, por mim e por muitos. Obrigado. E o que eu quero dizer é que o ser humano, ele não tem que ter medo. O horizonte é o final de tudo, mas se você acredita em Deus, não tem obstáculo. Então hoje, eu não tenho muita diferença de você, de onde eu vim e nem para onde eu vou. A certeza que vou morrer. Mas, ô Candiru, me explica uma coisa, da onde foi que veio o Candiru? Rapaz, o Candiru é uma história engraçada. Ó. A gente pescava muito e eu gostava de pescar e era muito sem vergonha, aquela brincadeira de beira de rio. E o seu Neném Dia, que hoje que era pai do governador Romildo Magalhães, ele comia tudo que a gente chegava assado, ele comia. E aí eu assei o Candiru, o velho chegou e comeu, rapaz. E aí o Luiz Pereira, que era muito sem vergonha, o Luiz Pereira, que é irmão do Maninho, aquele ali, disse, rapaz, o Candiru fez o seu neném, o Chico fez, o seu Neném Dias comeu o Candiru. Aí eu tinha raiva porque me chamava de Chico, e Chico é macaco. Aí eu digo, vou adotar o Candiru. E aí fui... Entre o Chico e o Candiru, optou pelo Candiru. E eu fui fazendo aquelas polêmicas para pegar, e o Candiru pegou. Mas aí nunca foi um apelido pejorativo que te desagradasse, né? Pra mim, cara, é tudo. É um nome diferente, aí se uniu junto a meu ego, a um cara que gosta de falar, um cara que não tem medo, e aí juntou, e eu achei legal. Candiru, nós estamos falando aqui do Hotel Joafran, e para ti que tem uma história aqui dentro, você vê o quanto evoluiu nessa questão, né? Nós estamos falando de um prédio aqui que é uma novidade para a cidade. Rapaz, eu sou filho de Feijó e muitas vezes tenho muitos parentes aqui e as pessoas perguntam por que eu fico no hotel. Porque aqui você vem, de fora é um hotel bom, como não estou discriminando nenhum outro, e é o lugar que você descansa, é tranquilo, bem asseado. Tinha um café da manhã muito bom, mas por conta da pandemia deu uma parada, mas você tem que entender. E é isso que eu digo, Feijó tem um hotel de qualidade, uma cidade pequena, uma coisa boa, que se chama esse hotel aqui, que é uma maravilha. Candiru, vamos falar de um assunto que é meio que social, polêmico. Tu foi candidato à última eleição. Fui candidato e por incrível que pareça, foi um dos lugares que eu tirei menos votos, ó, cara. 37 votos na minha cidade. Muita gente me sacaneia por isso. E eu não tenho nenhum problema com isso, porque... Isso foi em 2000 e... Agora para deputado, na eleição de deputado estadual, 2018, né? E tu atribuiu esse baixo rendimento de voto a quê? A minha frequência, eu ter vindo poucas vezes, e quando eu vim, eu intestido em trabalhar com as obras, e não ia, na hora H eu decidi vir. Mas foi bom porque eu aprendi o que é a política. Eu cheguei aqui, eu vi mais dinheiro no bolso dos cabos eleitorais do que no meu como candidato. Tu é conhecido como uma figura que sempre bate de frente, é incisivo em algumas questões. Isso é da tua criação? O que é que tu atribui a isso, Candiru? Eu quando novo, 17 anos, eu fiz algumas coisas, e inclusive uma coisa muito errada, me envolvi em coisas erradas, e aí depois disso, eu tirei isso como resposta de vida, que o homem tem que ter lado, o homem tem que ter posições, e você não pode ser corrupto, porque o crime ele não compensa. Então por isso,
que eu já era polêmico, sempre fui do lado do empreendedorismo, além de ser pobre, mas eu tentava ser empreendedor. Então, eu usei tudo isso, juntei para virar o cara que eu sou hoje. Por isso que eu bato de frente com o sistema, não corro atrás de SEC, não corro atrás de obras dadas, nada. Eu prefiro que licite e SEC tem que ser vencida. O Cândido hoje é um empresário do ramo de construção. Como foi que tu iniciou esse negócio? Aqui em Feijó é um negócio muito difícil você crescer, porque o feijoense ele tem que tirar isso da mente dele, de o feijoense não ajudar o outro. Nós temos que ajudar o outro. Eu, na hora que eu puder lhe dar uma ajuda, eu vou lhe ajudar. Para mim, eu fico satisfeito quando eu chego que eu vejo o feijoense bem. O que eu vejo é isso, porque nós temos que ajudar. Hoje nós temos aí como o ícone hoje do empreendedorismo o Vanderlei. Temos o Vanderlei, que é filho da terra e conseguiu varar esse ego. Temos também o menino da Facem, que é outros meninos também que conheci, que é do meu tempo, jogavam bola, todo mundo num patamar de pobre, tranquilo, não era pobre, miserável, mas um pobre, hoje vive bem. E eu digo assim, se você fizer uma análise, os grandes hoje são os pequenos. O que é que tu coloca como progresso e regresso no nosso município, ô Cândido? Progresso. Eu tenho o Vanderlei como admiração, temos o menino da Facem e regresso. Progresso também, o Banco do Brasil, que é uma coisa que foi lutada para trazer para Feijó, e regresso hoje, o próprio banco não ter dinheiro. Aí você vai atrás de um restaurante para comer, não temos. Aí você pergunta, uma área de lazer para Feijó, não tem. O que Feijó oferece para a juventude? Nada. O banco que vocês lutaram é só um ponto de atendimento. Hoje a gente vê isso, um ponto de atendimento para dar lucro para essa empresa, porque é uma empresa, o banco, e leva o lucro e não traz nada. Mas culpa de quem? Dos prefeitos, do vereador, do próprio deputado, porque nós elegemos representantes para isso, o Ministério Público. Nós temos que procurar os direitos do povo no lugar certo. Não adianta a rede social estar falando e tudo esquisito, calado, sem falar nada. Regresso? Regresso é aquilo que eu falo. Rua esburacada, sem alternativa de vida. Hoje você só vê falar assim, o que tem de melhor em Feijó? Nada. O que tem de pior? Tráfico de droga. E não é isso que a gente não quer para a nossa juventude. Nós temos um monte de quadra, nós temos o campo de futebol, mas cadê o investimento no esporte, no lazer da juventude? Isso é que é, para mim, um grande regresso, porque no nosso tempo, tudo isso era com fartura, apesar que o município não tinha dinheiro do esporte, mas os prefeitos davam um jeito e investiam. Antes, a gente pode dizer que tinha menos investimento e acontecia mais coisas. O que se atribui a isso? Eu acho que, naquela época, todos os prefeitos, os vereadores, os deputados, eles tinham a gente como uma diversão para tirar a marginalidade das famílias carentes. Hoje não, é o abandono para o carente ficar mais pobre e à mercê da compra de voto. É mais fácil vencer uma eleição com 100 mil do que você não ter o que oferecer à população. Eu chego, te dou 100, você agradeceu porque você vai comer 2 dias. E 4 anos sem nada. Cândido, tu se envolveu em algumas polêmicas do passado. E aí tem algumas coisinhas que os meninos no PV ficam chamando a atenção para que eu trouxesse para essa entrevista. O que você, eu diria, se envergonharia do passado, no passado, não do passado? O que eu não ou não aprovaria para o Cândido hoje? Você não tem que se envergonhar do seu passado quando você aprende com ele. Eu aprendi com o meu passado. Quando eu vi minha família passar vergonha por atos que eu cometi que não tinha nada a ver com eles. Então, quando você bota a sua família em jogo, você tem que pensar 2 vezes que o crime não compensa. Então, quer dizer, alguém joga pedra no meu passado com 17 anos, hoje eu tenho 46, e sair daqui com a mão na frente e outra atrás e conquistar o meu espaço no ramo de construção civil, que é uma grande máfia, aí o cara já tinha que me respeitar como cidadão feijoense, não me criticar. E por isso eu me sinto o cara que eu sou feliz, cara, eu não tenho problema do meu passado. O cara fala, viúva, fala da Cobal, qual o problema que tem? O que é que tem a ver a Cobal? A Cobal é onde eu me meti na confusão lá, que foi criado um grupo e peguemos algumas mercadorias de lá e tal, aquela polêmica toda. A Cobal era o que? Era um armazém? Era um armazém
que era emprestado por seu Joaquim na época, e isso até era ilegal, porque o seu Joaquim nem poderia ter uso de lá, tá entendendo? Mas aí eu respondi juridicamente, paguei meu processo, deu tudo tranquilo, tudo de boa. Agora as pessoas que se incomodam com esse tipo de coisa, não vai me atingir, porque ele vai falar e eu vou ter resposta para ele. Qual é a melhor resposta? A minha figura. Hoje eu estou no hotel de quem? Do Jacques Souza. Eu estou fazendo o que aqui? Hospedado. Então, pago bem, sou tranquilo, para mim é uma maravilha. Então, quer dizer, eu passei de vilão a empresário. É ruim isso? Não. Honestamente, dignamente? Não. Eu estou falando aqui com Candiru, um dos homens mais polêmicos. Um abraço especial lá para o nosso amigo Dindim, né? O Dindim, o velho guerreiro, queixada bravo. Né, que vive lá, Marco Candiru debatendo, mas eu estou falando aqui com uma das pessoas que para alguns é considerado polêmico, outros positivo e outro divergente, né, Candiru? Convenhamos que você gosta de uma treta. Isso é natural, né? Porque assim, quando você entra numa treta, você tem que ter a resposta para as confusões. E quando eu entro é porque alguém falou alguma coisa que não é real, ou então eu falei e o cara me interpretou mal. Aí às vezes dá aquele grupo, é para isso. Nós temos que saber debater, mas sem agredir a pessoa. É uma das coisas que eu faço no grupo. No passado eu já agredi alguém de palavras, hoje não faço mais, e também os caras me agridem. Eu também não vou atrás disso, porque eu acho que é momento de euforia. E eu aprendi a sobreviver no mundo da violência, e sendo um cara tranquilo, um cara que aprende a ouvir, porque você fala, você tem que saber ouvir. Aí eu falo, mas não posso ouvir. Às vezes você fala o que quer, mas vai ouvir o que não quer. Hoje nós estamos aqui gravando com o Candiru e está sendo difícil, porque estão soltando fogos, tem uma comemoração na cidade, nós estamos aqui tentando fazer em meio a tudo isso. Estávamos falando que nós já começamos a perceber que no estado há um movimento político se organizando para 2022. Você é candidato? Sou pré-candidato a deputado federal, e uma das maiores pretensões minha, por ter tirado 37 votos na minha terra natal, eu vou lançar minha candidatura por Feijó. Vou transferir meu título para cá, vou ser candidato por aqui, porque eu vejo a necessidade de ter um representante que ajude a reconstruir Feijó, porque Feijó precisa ser reconstruído. Eu vi agora, um mês passado, um figurante teve aqui da imprensa e publicou algumas ruas bonitas. O centro está bom, mas quando você sai do centro, a buraqueira só. A minha pergunta foi o seguinte, aliás, além dessa, eu gostaria de lhe perguntar, como é que tu avalia o quadro político do Acre, no contexto geral? Hoje eu vejo assim, reeleição para mim é a pior das situações. Você é contra a reeleição? Eu sou contra a reeleição. Qualquer hipótese? Qualquer tipo de reeleição. Por exemplo, eu vou ser candidato a deputado federal. Se Deus abençoar aqui a gente ganhe, eu não vou disputar a reeleição de federal. Por que tu acha que não é legal? Ou eu vou para outra tipo de eleição, ou eu vou para um âmbito maior. Mas repetir a mesma coisa, eu acho que é acreditar na mesmice. Se eu não fiz nada em 4, para que eu quero mais 4? Então, quando eu vejo essa maneira, eu vejo o nosso governador falar em reeleição. Mas que reeleição? Você não fez nada nem nos primeiros 3 anos, vamos para 3 anos e nada. Agora vamos para mais o último ano e não teve nada. Nós tivemos aqui em Feijó o mandato do Kef, o primeiro, e eu criticando, crítica construtiva, que ele não ouve, e falando para os vereadores, rapaz, tem que cuidar, tem que apertar. Não, vamos deixar o homem trabalhar. O homem trabalhou tanto que conseguiu se reeleger, de 4 mil e poucos votos foi para 8 mil. Agora, hoje eu pergunto, as pessoas dizem, não sei por que eu votei nesse homem de novo. E eu que perguntei, por que você morava aqui? Naquele momento que estava ali 4 candidatos, você achava que tinha uma opção melhor? Olha, eu acredito muito no novo. O que era o novo? Era o Gerson Meirelli, era o próprio, outra sigla do PT, que era o Mauro, que são pessoas que vinham e voltando, o Gerson voltando, e o Mauro provando que fez um bom mandato de vereador. E tinha o Francimar, que vinha de uma regressão do filho, um mandato muito ruim, e era difícil emplacar, mas o povo ficou sem opção. Não sei por que a campanha do Gerson não decolou, a do Mauro também não, e ficou os dois brigando. E a população deixou o Kef mais 4 anos.
E eu até hoje eu não entendo como muitos feijoenses não entendem. A eleição do prefeito Kefi Cavalcante foi uma surpresa. A gente, que era de uma ala mais pró-Kefi, apostava, mas não numa eleição com uma quantidade de votos que ele tirou. Então você atribui aos outros ou o quê? É isso que eu estou falando para você. Eu atribuo a campanha dos dois que não decolaram. Sim. E o povo ficou sem opção. Porque com medo do Francimar, que o Francimar sempre teve a fama de truculento, ignorante, e eu não via ele dessa maneira. Mas eu, como não volto atrás em palavra e dizia que nunca mais votaria no próprio Francimar, eu tentei com gesto e fumo ver o que não deu certo, mas eu acredito que a população fez a escolha errada. E hoje você vê nos olhos da população o medo de falar alguma coisa. E nós estamos aqui para quebrar esse elo. Eu estou voltando a política de novo, voltar à política de novo, ser candidato, para ver se a gente consegue quebrar esse elo. Mas quer dizer, muita gente reclama, mas foi o povo que elegeu. Se você elegeu, tem um governo que merece. Não está na Bíblia? Então pronto. Você falou de medo de alguém que tem medo de falar de alguma coisa. Nós tivemos alguns governadores, prefeitos e tal, que tinha fama de rigorosos. O Kefi não tem tanto essa fama de que puniu fulano, isso e aquilo. Você atribui... Na verdade, não é atribui. Você quis falar o quê quando diz assim, o povo tem medo? Olha, Francisco Nelson, hoje a economia de Feijó é zero. Hoje a emprego, zero. Você tem um cargo na família, de uma família de 100 e poucos cargos que tem Feijó hoje a prefeitura, aí a sua família está atrelada com medo de você perder aqueles 1.000 e poucos reais. Então, quer dizer, o que acontece no mundo político hoje é o medo de perder o pouco que já tem. E a política não é feita assim. Uma das coisas que eu tiro o chapéu para Socorro Neres foi quando ela chegou na prefeitura, ela concursou todos os funcionários da educação amordaçados. Isso foi uma das coisas que eu não votei nela, porque eu não voto em esquerda. Mas foi uma coisa que eu achei da Socorro Neres um ato de excelência. E era o que tinha que ser feito. Esse negócio de terceirização feito seletivo, isso é uma mais de política. Isso aí você só é para comprar voto. Eu te boto lá e na hora, se tu não votar através do teu títulozinho, tu tá fora do emprego. Por que não esquerda? Aí eu vejo na esquerda um desespero de marginalização. Nós tivemos aí 16 anos de presidente, nós tivemos 20 anos de PT no Acre. O que eles deixaram para a juventude? Facções, tráfico. Cadê o esporte, o lazer do Tião Viana dentro da juventude? Nada. E o Gladys simplesmente continuou. Então, eu estou, graças a Deus, por ter filhos de 17, de 15 anos, 16 anos, e está fora desse mundo. Eu dou graças a Deus todo dia. Mas é por causa da minha criação, que jogo duro com eles, converso bastante, e não deixo meus filhos. Mas o filho de quem não tem o que oferecer o pai para o filho, o que vai dar? Você traz da zona rural para a cidade, uma cidade que nem Feijó. O que vai oferecer? Prostituição, tráfico. Agora eu lhe pergunto, cadê a direita que fomos eleitos? O Gladys está botando o quê? Esquerda. A Socorro Nery é o quê? Hoje é a da educação. O que ela era? Da esquerda. Então, se você analisar quem é Moisés Diniz, de onde ele é? PCdoB. Eu vi agora na praça agora uma reunião que a mulher disse que o católico exorciza o ser humano, o pastor exorciza. Não, toda religião é bem-vinda se ela está fazendo bem para o ser humano. É o daime, é a maçonaria, todo ícone, esse tipo de coisa é obrigatório a você defender a família. Se defender a família está bem, não importa cores, nós somos cidadãos. Nós somos cidadãos. E o cidadão tem que defender família. Eu sou desse ponto. Você acha que a direita ela defende a família? Ela é para ser conservadora, de direita conservadora. Agora, quando você é de direita e é burro, aí você nem conserva e espatifa o resto que tem. E nós não podemos pensar nisso. Nós temos que pensar que a família é o prato cheio do negócio. Nós temos que tentar modificar para melhorar. Porque é o sistema. É um sistema. Aí
Isso tudo é culpa do eleitor. Você vende o voto e fica nas asneiras. Vai cobrar de quem? E o papo está fluindo aqui porque nós estamos falando de política, de pensamentos ideológicos e etc. Segundo o Candiru, ele não vota em esquerda, mas nós, hoje, somos governados pela direita e você discorda. Mas ele já colocou a sua opinião também aqui e hoje eu faço parte de uma ala também que eu considero direita e eu torço muito para que dê certo, assim como também eu torço por você se um dia você chegar lá. Mas me diz uma coisa, Candiru um dia sendo político, o que você defenderia como bandeira principal, Candiru? Uma das coisas que eu mais defendo como ser humano que sou é a igualdade social, não tomando do rico para dar para o pobre, mas da condição de sobrevivência. O que é? Você ter o seu emprego digno, você ter a sua educação digna, o filho do cara da zona rural, ele tem que estar lá, ele tem que manter ele lá. Como? Trazendo uma faculdade que forme o filho do ruralista para ele ir para o campo, para ir levar a educação para a zona rural. Então, tudo isso se chama fazer parte de uma igualdade social. Não é discriminando um pobre que eu vou ser grande. Nós temos, para nós ser grandes, temos que respeitar primeiro o pequeno. Você sabe que educação superior no município só vem através de emenda parlamentar, né? Olha, as emendas parlamentares, ela tem que ser posta dentro da coisa certa. Nós temos um núcleo hoje aqui muito bom, por muito sinal. bom, e uma coordenação muito boa. Sim. Entendeu? Eu tiro o chapéu para ela, menina. Então é aquilo que eu digo. Mas nós temos que ter curso específico por região. Nós não temos que trazer para cá um curso que não vai ter o que oferecer. Nós temos que trazer o que Feijó precisa. E como deputado federal, você atinge essas metas, você atinge esses recursos, você sabe o que vai colocar. Agora não é formando o meu filho numa ONOPA, não é formando num programa que eu vou deixar ele endividado durante tantos anos, que eu vou ter a solução. Meus filhos eu pago, a faculdade tem que ser paga, porque eu vou deixar ele já limpo. Ele pode pensar em trabalhar ou investir no outro ramo que ele acha melhor. Isso é o que eu vejo, a nossa saída da educação. Você se arrepende de ter apoiado o Gerson? Não, o Gerson eu vejo na figura do Gerson. Mas você sabia que ele perdia, naquele momento que o quadro apresentava? A política ninguém nunca sabe quando perde. Você acreditava que ele ganhava? Não, eu acreditava que ele decolava. Mas como a gente conversou e ele achou que o vice certo era o Chico Carlos e eu botei a opção para outro candidato e ele concordou que era o Chico Carlos e todo mundo conversou com ele, ele achou que era aquele, então vai no barco do Chico Carlos e deu no que deu. Então manteve os mesmos 500 votos da eleição passada que Chico Carlos foi vice. Então aqueles votos foi mantido. O Gerson perdeu para o PT? Não, né? Perdeu não. Ficou em terceiro lugar. Em terceiro lugar. Eu estou falando com Candiru, né? Nós estamos falando aqui de política no momento, mas Candiru, nós já falamos de Feijó, já falamos de pensamentos estaduais, sobre a sua possível candidatura e o que você faria exatamente se chegasse lá. A política hoje, ela está muito corrupta. E a gente, caminhando aqui para chegar no hotel, a gente falava exatamente como você vai chegar lá. Você acha que ainda tem como fazer uma política de diálogo? Francisco Nelson, nada é difícil no momento que nós atravessamos hoje, de economia, saúde. A nossa saúde é péssima. Eu tive uma conversa com um vereador de Envira e perguntei a ele, o Envira tem 10 médicos, 20 mil habitantes. 10 médicos? E 20 mil habitantes. Aí você vem a Feijó, nós temos 3, né? Temos 3 médicos, vamos supor, à disposição, 3. Mas cadê o anestesista? Não temos. Nós não temos especialista em nenhuma área. Não temos anestesista. Então, quer dizer, nós viramos vila de Cruzeiro do Sul e Tarauacá. O socorro nesses 2 municípios. Agora, cadê a ambulância? Que é o que pode socorrer numa hora dessa. O governo veio aqui e prometeu 2, mas o Márcio Bittar... Daí eu vim aí, disse que está sem freio, está esculhambada, não tem nada. Então, quer dizer, eles trocam o útil pelo desagradável. Já não tinha, ficou pior. Manda uma dizendo que é nova para calar a boca. Então, o deputado federal, ele faz indicações para um hospital. Nós poderemos ter com um deputado federal um hospital novo, porque ele pode dedicar 10 milhões de emenda
só para o hospital. Ele pode fazer isso, deputado federal, em um ano. Em um ano. Ele pode trazer 2 ambulâncias para cá em um ano. Depende de ele querer. Nós agora tem referência, né, federal? Ah, não, nós temos muito federal. Agora, o que eu vou dizer para você? Jesus Sérgio está fazendo um trabalho por Tarauacá. A Jéssica. Agora quer entrar aqui. Já na reta final, tivemos a Jéssica com aquela praça muito bonita. Sim. Que está ali. Está ali uma praça muito bonita, uma menina que tem uma referência. E está aí. Então nós temos que entender que cada deputado federal tem sua região. Ele vai invertir para cá o que sobra. É o que sobra. E de migalha nós já vivemos em promessa. Então é isso que eu te digo. A realidade é essa. Nós temos hoje 2 deputados estadual, inclusive os 2 recentemente têm se mostrado, né, preocupado com algumas questões daqui. Mas foi uma campanha bem acirrada que Feijoense votava em Feijoense e deu certo. Elegeram 2. E agora? Nós temos 2 deputados que até o ano passado, até o final do ano passado, não resumiam nenhum. Agora, eles estão começando a mostrar que querem se reeleger. Aí um briga, o outro briga. Só que é assim, tem os malditos cargos familiares, de pretenso próximo, cabos eleitorais. E eu quero chegar num mandato limpo, que os meus assessores vão ser escolhidos por mérito, por qualidade. Não com o rabo preso para quando eu chegar lá dizer, não vocês, mas eu fiz isso para ti. Não, vamos ganhar a eleição, depois vamos trazer a solução. Porque você só tem que entender que os assessores são funcionários do povo como eu com 4 anos. Os assessores não é do gabinete? Os assessores são do gabinete, só que todo deputado hoje puxa ligação de deputado. Parentes em canto tal, campos estratégicos, e aí você não tem força, porque quando mexe com o parente, mexeu com você. Aí você deu um cargo para o parente, como é que você vai cobrar? O parente vai ficar com raiva. Então, é melhor não empregar. É melhor Então você atribui a não atuação de como a sociedade espera essas situações de emprego? Cargos dentro do governo. Isso é uma decepção para deputado. Eu estou falando aqui com o Candiru e nós falamos de política no momento. Você atribui uma série de coisas à atual gestão no contexto no âmbito municipal e estadual. Mas se você estivesse lá, o que você faria, né, no lugar deles? Para fazer diferente. Todo mundo que pretende ser político, ele fala muito e às vezes quando chega lá a história é outra. Só que nós temos um fundo de participação que é chamado FPM, que dá para fazer muito, um município que nem Feijó. Nós temos a arrecadação do município que dá para fazer muito. Mas aí o que fazem? Usam para dar emprego. E esse emprego rende politicamente. Aí é onde entra aquela história de eu não perder o meu salário e tenho que deixar o prefeito por mais 4 anos. Eu não trabalharia dessa forma, fazia um trabalho mostrando para a população e por isso que eu não acredito em reeleição, porque você trabalha seriamente, honestamente e espera um outro gancho para outro cargo. Se atrapalhou no meio e não vai poder disputar porque é no meio dos 2, estadual, você para e espera a próxima eleição para disputar. E o povo vê isso. Então, o grande problema é a maldita reeleição. Esse é o que eu vejo no momento de Feijó hoje e está aí uma outra eleição do irmão para o ano que vem. Então, quer dizer, tem uma placa bem aqui na prefeitura, que eu tirei a foto dela, que é do ano passado, da obra que já passou. Ainda está lá, mantendo, dizendo que é obra. Não existe. Nós temos uma ponte aqui do Aristides, está dando a maior polêmica. Aquela ponte é estadual ou é municipal? Estadual, mas nós temos vereadores, nós temos prefeito, é para cobrar isso. E são da mesma chapa. É o PP 11. Então, é do lado do governador. Não tem o que escrever. É pedir. Agora, como é que eu vou te exigir se eu estou com o rabo amarrado em cargos? É isso que eu te digo. O núcleo é de quem? De fulano. Isso aqui é de fulano, isso aqui é de fulano. Eu não tenho força. Um deputado tem que ser independente. A minha candidatura vem independente. Independente do partido, vou usar a sigla e falo para todo mundo, nós vamos ser uma campanha independente para fazermos mais o Feijó. Feijó precisa ser reconstruído, mas de recursos federais. Não adianta dizer que o prefeito, na situação que Feijó está, vai fazer milagre, não dá mais. Não dá mais, porque tem ruas aí de tijolo que está toda acabada. Cadê a cerâmica? Sumiu, ninguém sabe onde está.
Então não temos como nós resolver um problema que está ultrapassado, tem que ser recursos federais. Hoje você vê, o Sérgio veio para cá para conversar com o prefeito sobre recursos. Se o Sérgio botar esse ano, não vai sair mais nessa gestão, é para outra gestão, entendeu? Do Sérgio, sai por quê? Nos últimos anos não sai, mas é aquilo que eu digo, temos que ser inteligente, botar pessoas novas. Nós temos hoje em Feijó um problema sério de câncer, um problema sério de hepatite, que pode ser solucionado, só que se eu falar aqui, vão copiar meu projeto. Mas não seria um bem para a sociedade? É um bem para a sociedade, mas eu vou botar no campo político. Eu vou botar a solução do desbarrancamento da rua do Aristide, que era onde eu morava. Eu vou botar a solução, um projeto para a gente tomar essas providências. Mas está aí, ninguém tomou providência. Então, nós temos solução para muita coisa, mas vamos botar na política. Não é assim que temos que fazer? Bota na política para poder o povo acreditar, porque se eu botar hoje... Hoje nós estamos com uma ala surgindo aí entre a ala de esquerda e a ala de direita, que o nosso governador é pré-candidato à reeleição. Você vai por onde, se você é contra Gladys? E contra a esquerda? Eu vou dizer para você uma coisa bem clara. Não tem um político de estimação como não tem um cachorro de estimação. Então vai de Gladys. Meu cachorro dorme embaixo, fora da casa. E político para mim é a mesma coisa. Não tenho nenhum de estimação. Todos são pessoas, seres humanos. Não bato palma para ninguém. A gente vai ver o que o partido vai oferecer, quem é o nome. Qual é o seu partido? Por enquanto não posso falar, tá? E vamos ver quem vamos apoiar. Mas eu tenho a certeza que eu sentei na mesa e estou dizendo para você hoje que não voto na reeleição do Gladys. Eu não voto no Gladys. Se o partido for para apoiar o Gladys, o partido vai e o candidato continua na sua linha só. Mas pode? Não seria... Pode. Não, eu não... Se ele é de um partido lá e nós somos só coligados, eu posso fazer o que eu quiser. Como não tem senador de estimação, entendeu? Deputado estadual, vou escolher um para votar, que seja filho de Feijó. Tem uma... Eu tenho um filho de Feijó para votar. E eu queria muito que o Dindinho voltasse para ser candidato. Como outros aí, o Marucélio, tem muitos. A gente escolheu um novo nome. Porque se sair só os dois, eu vou ter que escolher. Um dos dois eu vou ter que votar. Mesmo engolindo ruim, vou ter que votar no filho de Feijó. Eu estou falando com o Candiru e eu ri agora quando eu coloquei o Marcos como opção. Porque assim, isso aqui também é assuntos que a gente todo dia está conversando dentro do grupo FM, né, o Candiru, e todo mundo sabe a quem eu defendo e a quem eu apoio pelos motivos e tal. Candiru é um político nato, né, e coloca suas posições sempre que precisou, né, sempre que precisou coloca. Mas entramos numa saia justa porque a esquerda você disse que não vota de nenhum jeito. E o nosso governador é pré-candidato à reeleição. Então ele já colocou aqui que não vai com ele. Mas o importante é que você chegue lá para fazer aí o que você pensa pela sociedade. Todos por você. O que é que eu vejo, Francisco? É que nós temos o Petecão que está vindo aí. Tem o PT lançando uma outra... Você acha que o Petecão acende? Rapaz, o Petecão como governador? Ele é um bom político, né? Segundo, ele falou no grupo que ele sabe pedir voto e vender gasolina. Ele falou muito disso. Então eu acredito que o único nome hoje, se não surgir um outro, que vai confrontar com o Gladys é o Petecão. Mas eu vou continuar dizendo para você, voto porque não tem opção. Entendeu? Não é o meu candidato, Petecão. Mas se não tiver outro, aí não tem jeito, tenho que votar no Petecão. Essa é a minha solução. Ô Candiru, primeiro você fala de investimento, fala de fracassos e progressos de Feijó, mas você hoje como empresário, o que é que você pensa para Feijó? Olha, Feijó precisa... Porque hoje você já pode fazer algo para Feijó. Hoje Feijó precisa renovar a economia dela. O que é que você pensa em investimento aqui? O que eu vejo? Enquanto Candiru empresário. Aqui nós precisamos de restaurante. Hotel nós estamos bem servidos, mas não temos restaurante. Não temos um restaurante aqui para oferecer uma boa comida para quem vem de fora. Nós também não temos aqui área de lazer. Não temos uma área de lazer. O próprio governo federal, você pode ter um cara que tem um lugar... Você vai lá, representa com ele na Câmara Federal aquilo como uma opção de área de lazer e você consegue um investimento através de banco.
através de banco, para você modificar a história de Feijó. Nós temos hoje Cacoal, nós temos Jaru, nós temos Ouro Preto, um fluxo de turismo. Tudo investimento de bancos. Candiru apareceu nas matérias dos jornais ainda esse ano, algemado em frente a uma prefeitura em Jaru. Você acha que em pleno século XXI ainda é preciso fazer aquele tipo de reivindicação? Não seria um exagero da sua parte? Ô, Francinelson, se você souber o que um empresário honesto passa, você nem fazeria essa pergunta. Porque você dizia que eu fui um cara que vim para desbravar. Aquilo ali foi um toque que eu tive de Deus. Ou eu fazeria aquilo, ou minha empresa falia. Pagaram? Pagaram. Além de te pagar, abriu o Elis em todas as prefeituras. Porque eu fiquei conhecido como o cara que resolvo. E resolvo no jeito passivo. Não foi com agredindo ninguém, batendo em ninguém que nem vontade de dar. Foi resolvendo no jeito passivo. Apareci na mídia, fui lá, fiz meu papel, o pessoal pensava que eu queria aparecer. Não, você já pensou você ter uma folha de pagamento, ter dinheiro para receber, ninguém lhe pagar, lhe sacaneando? Isso não existe, comigo não. Então quer dizer, eu tenho que sacrificar eu, não você. Você trabalha para mim, você não tem preocupação com meus problemas, você tem com o seu dinheiro da sua família. E eu que sou o pedestal, então eu fiz aquilo tudo, consciente, foi pedir a Deus uma iluminação e foi aquilo que caiu no momento. E eu saí da minha casa de ônibus, sabendo que ia, para voltar. Aí eu peguei e fiz toda aquela papelão lá, que aquilo é uma palhaçada para um pai de família, e sobrevivi. Então, quando eu digo para você, é forte e é difícil, mas você tem que ser homem. Homem tem que ser honesto, não roubar. É tanto que quando a polícia chegou lá todinha, que o doido, não sei o que, o cara olhou, o que é? Não, foi assim. Beleza, já modificou tudo. Tá entendendo? Encontrei um vereador muito macho em Jaru, me acompanhou até o final, macho. Político daquele jeito tem que ser eleito. Um cara daquele ali, se ele sair candidato, eu saio do Acre para pedir voto para ele lá. Pela honestidade. Candiru, é uma estratégia sua falar tudo o que me falou aqui para eleição ou é exatamente o que você vê hoje? Não, eu não uso nada como estratégia. Eu não acho nada como estratégia. Eu sou um cara que acredito muito em Deus. Eu acredito muito em Deus. E acredito que o amanhã pode ser melhor do que hoje. Eu não trabalho para hoje. Eu trabalho que o amanhã possa ser melhor do que hoje. E pensar na política, ainda estamos longe. Esses vídeos que eu estou divulgando do mandato do Gladys, de alguns prefeitos, quando fala de prefeito, esses são políticos. Mas quando fala do Gladys, é para desfazer o que eu menti para o povo em nome do Gladys. Eu jamais estou me promovendo politicamente em cima da miséria dos outros. Isso é feio, é muito triste. Então a política é projeto. Na hora da política eu vou apresentar projetos. Não briga com você, briga com o Kef, briga com o Marco, briga com ninguém em cima de palanque. Isso não vai existir. A honestidade do homem, ela está dentro de você. Não é eu falando mal de você que vou lhe mudar. Perfeito. Bom, eu estou falando aqui com o Candiru, que se considera direita, possivelmente é bolsonarista. Ô, Francinelson, eu voto no Bolsonaro, mas não peço voto para o Bolsonaro. Tu é contraditório, tu é esquerda, mas faz... Não, porque o que eu digo pra você? Por que eu voto no Bolsonaro e não peço voto no Bolsonaro? Tu é direita e faz campanha contra os representantes que são de direita. É, porque eu acho que eu não tenho que me brigar no grupo com alguém, eu não tenho que me preocupar. Se eu fosse o Bolsonaro, eu já tinha ido na televisão e te diz, olha, se meus filhos estão errados, prende eles. Aí eu pedia voto no Bolsonaro. Por enquanto, eu só voto nele. Estou falando aqui com um empresário do ramo de construção, o Candiru, e inclusive ele me confidenciou aqui um assunto que eu não sabia. Você está fechando a empresa? Francinelson, é tipo assim... Mas para dar O que está acontecendo na empresa? Hoje, nós da construção civil, ou somos corruptos ou não trabalhamos. Então você vai mudar de ramo, é isso? Estou mudando de ramo, estou entrando para um outro ramo. Inclusive, eu trabalhei muito para chegar onde a gente chegou e estou mudando de ramo a respeito disso. Vou montar uma distribuidora de produtos, que é um produto que a gente está legalizando para poder vender. E também vou mexer com frios.
entendeu? Inclusive vim aqui a Feijó e não vim só politicamente, já vim ver um lugar para a gente colocar também uma parte do nosso empreendimento em Feijó. E aí o que é que eu quero? Como você hoje não tem a opção de carne de boi caro, peixe caro, porco caro, e a gente quer oferecer uma sobrevivência, uma mistura mais barata para a população de Feijó. Esse é um projeto do Grupo Candiru que vamos trazer para cá. E a respeito da Constituição Civil, é por isso que eu me acorrentei, com milhões para receber e não receber. Você chega a fazer um papelão daquele, com 46 anos de idade, para receber seu próprio dinheiro suado e trabalhado? Porque você não contribuiu nos eleitores, no eleitoral, 100, 50, 30 mil, eu não dou o meu dinheiro. Então, se eu não apoio a corrupção, eu não vou virar corrupto. E isso é o que está fazendo eu fechar minha construtora. Muito bem. Eu acho que nós já estamos aí em 40 minutos conversando com o Candiru. Bom, eu gostei de conversar com o Candiru aqui. Cada um aqui é responsável pelo que me responde. E eu estou feliz pelo alcance que a gente está tendo. Tivemos uma entrevista muito conturbada com o que está acontecendo aqui fora, do lado do hotel. Candiru, nós vamos fazer uma outra. Nós vamos fazer uma outra no outro momento. E aí a gente já deixa todo mundo atento aí para o que a gente vai conversar no outro... E aí, como a gente vai ter uma outra, as pessoas podem elaborar perguntas para você sobre os projetos políticos, o que a gente pensa para Feijó, esse tipo de coisa. Porque o que eu penso, ninguém pensa que eu tenho pretensões políticas para ser rico, não. Eu tenho um salário de 10 mil. E eu continuo mantendo minha família com 10 mil. Eu vou ter 50 como deputado federal, me sobra 40. Eu posso ajudar muita gente com esse dinheiro, não posso? Porque uma coisa que eu aprendi, dinheiro não se leva para o túmulo. E eu tenho que viver, ensinar meus filhos a sobreviver. Não viver com o que eu deixar. Então é uma parte minha que eu penso nisso. E estamos abertos aí para a hora que precisar, um feijoense, uma doença, que eu sempre faço esse trabalho, eu sou mesmo perdendo a eleição, continuei fazendo, e se eu perder para deputado, vai ser só mais difícil de me encontrar, porque eu vou morar fora do Acre. Eu vou embora do Acre se eu perder a eleição, nós vamos continuar no ramo do negócio no Acre, mas eu, Candiru, eu vou embora. Vou embora porque eu pretendo envelhecer melhor. Esse é o Candiru. Nós estamos aqui falando através do nosso canal do YouTube e eu agradeço a sua participação. Candiru, aos nossos internautas, você pode falar aí o que você quiser. O que eu queria agradecer o povo de Feijó por ter me dado 37 votos na eleição passada, que agora eu sei que vão me dar muito mais. Eu continuo hoje sendo o mesmo Candiru e talvez melhor, que eu aprendi que a humildade é a melhor coisa que tem no ser humano. Eu fico triste porque para o mundo político eu tenho que renovar meu guarda-roupa inteiro, que nem fiz na eleição passada. Tenho que renovar o guarda-roupa, tenho que ter um carro melhor para poder cheguei. E isso para mim é motivo de vergonha, sabe? Porque o povo, ele não vê o Candiru, ele vê o que o Candiru chega. E eu não queria que a política se tornasse isso, eu queria que a política se tornasse um meio de resolver o que a população almeja. Não eu ser rico e o miserável cada dia mais miserável. Então a política, ela se foi criada para resolver o problema, mas as pessoas jogam o lado bom da política no mato e vamos para o familiar, que é o emprego, que a minha família tem que viver bem, e o pobre não tem nada para comer, para vender o voto. E eu acho bem claro, como cidadão, sou brasileiro, sou acriano e eu tenho orgulho de ser feijoense, mas hoje a minha cidade tem que ser reconstruída. Mas eu até acredito que o prefeito tem vontade de fazer, mas não tem recurso e também não sabe andar nos gabinetes, talvez, não tenha quem se apoiar. A hora é agora. Eu não importa que se eu chegar no mandato e for o CEF, nos últimos 2 anos dele ele não vai trabalhar se não quiser, mas recurso vai ter. Ele não vai trabalhar se não quiser. Recurso vai ter. Licitações passar 4 anos, não. Aí quem vai puxar o impeachment dele sou eu, através do vereador. Dinheiro tem. Não quer trabalhar. Porque eu digo, dinheiro tem demais, só temos que aprender a gastar. Esse é o Candiru. Eu agradeço a você que nos acompanha pela rede social e até a próxima. Eu aguardo vocês na próxima entrevista com o Candiru. Tchau. Obrigado e fique com Deus.